Chegando para mais uma live aula. O que você pode aprender com uma história aí que vai falar de bois? Quem é esse Gerião, esses nomes estranhos que a gente encontra nas histórias de Hércules, né? Mitologia grega, né? Mitologia. Então, vamos sem mais delongas, iniciar a nossa narrativa, iniciar a nossa história. Hoje falarei para vocês, então, de um tema muito interessante para quem tem dificuldade na produção escrita. Acompanhe até o final, porque eu sempre deixo para trazer esses feedbacks relacionados à redação no final da live. Então, a nossa sequência é qual? Primeiro a história, primeiro o mito, depois eu venho traçando um paralelo com a sua jornada de estudante e depois eu vou contextualizando, então, para quê? Contextualizando para a sua produção escrita, o que você pode extrair de ensinamento na sua jornada aí de estudante. Vamos então à narrativa de hoje. Bois de Gerião. Então, na mitologia, nós estamos no 10º trabalho de Hércules e o tema dessa série é o que você e Hércules têm em comum. Então, você já sabe que Hércules ele precisava realizar 12 trabalhos para conseguir aí ser absolvido de um crime que ele havia cometido. Ele acabou matando a própria família, né? Os filhos, a esposa, e ele precisou pagar uma pena que veio em forma de trabalhos. E é claro que quem enviava esses trabalhos não gostava do Hércules, queria que ele se desse mal, não conseguisse de jeito nenhum a realização desses feitos. E nesse 10º trabalho, ele foi enviado a capturar os bois, um rebanho, de uma pessoa chamada Gerião. E quem era esse Gerião, gente? Gerião era um gigante. Olha que interessante. Para quem vem acompanhando aqui as narrativas, tem observado que são monstros de várias cabeças, gigantes, às vezes de um olho só. Isso é coisa de mitologia, então você já está acostumado a isso. Então, nessa história, o inimigo do Hércules é quem? Um gigante, o Gerião, que é o dono do rebanho. Ele possui 3 cabeças. São 3 troncos. Então, olha só, um indivíduo com uma perna, com 2 pernas, mas do seu tronco, né, sobressai, após a cintura vem 3 troncos, 3 cabeças, 6 braços. Que criatura horrível, não é? E ele era o dono, então, desse rebanho. E Euristeu, inimigo do Hércules, pediu que ele fosse capturar os bois desse gigante, porque eram bois bem distintos, eram bois vermelhos, tinham umas características que os destacavam aí dos demais animais daquela época. Então conta a história que Hércules foi para realizar esse trabalho. E essa estrada, essa trajetória de Hércules, ele precisou passar por um deserto, caminhar muito, e depois ele tinha que passar pelo mar, porque era numa ilha o local em que ficava esse rebanho. E, claro, como sempre, os trabalhos não foram fáceis. Essa trajetória também não foi fácil para Hércules. É interessante observar que todas as tarefas que ele precisava realizar estavam muito distantes. A localização era difícil. Ele, às vezes, demorava 1, 2, 3 anos para conseguir ir e voltar até a cidade em que ele precisava trazer esses objetos ou seres capturados. Então ele foi para mais essa investida, dessa vez ele foi sozinho. Na semana passada, quando ele foi lutar contra as Amazonas, você que acompanhou, você observou que ele levou com ele guerreiros, porque as Amazonas eram mulheres guerreiras, lutavam até matar os seus adversários, e é claro, ele não foi sozinho. Só que para essa aventura, né, se podemos chamar assim, para esse trabalho, ele foi sozinho, precisava ir sozinho. Então ele passou por um deserto e há uma parte da narrativa, uma versão, eu falei que há diferentes versões para essas histórias do Hércules. Então em uma versão, conta que caminhando ali no deserto, muito cansado, suado, sol escaldante, e Hércules ele tinha um temperamento muito difícil. Tanto é que esses trabalhos também serviam para o quê? Para trabalhar, para ajudá-lo a mudar a sua personalidade. E diz, né, a história que ele enviou aí
as setas que ele tinha, ele lançou contra o sol, para ver se o sol parava, né, de esquentar tanto. E a história diz que o deus do sol, o deus Hélio, pediu que o Hércules parasse de lançar aquelas flechas. Mas ele, muito esperto, o que ele fez? Ele fez uma troca. Ele falou assim, olha, eu paro de lançar as flechas caso você, Hélios, que era o deus do sol, me dê a sua barca de ouro. Porque, segundo consta, o deus do sol tinha uma barca de ouro porque ele navegava pelos mares e tal. E assim foi. Para que ele parasse de lançar as flechas, Hélio deu a ele essa barca de ouro, que fez com que ele conseguisse, então, chegar até a ilha de Eritreia, ou outros dizem Eritrea, mas não, ele chegou até essa ilha, independentemente aí do nome. Chegou até lá e esse rebanho, ele era protegido por um pastor, tinha um pastor que cuidava do rebanho, havia um cão que ajudava esse pastor, e, é claro, o dono também estava ali ajudando a vigiar. Porque muitas pessoas queriam investir, queriam capturar, pegar pelo menos um gado daquele, um gado vermelho do gigante Euristeu. E esse cão que ajudava a proteger aqueles animais, ele tinha uma característica também, claro, muito distinta, porque ele era um cão que tinha 2 cabeças. E diz a história, assim que chegou, o que o Hércules fez? Ele pegou a sua clava, ele tinha uma clava, que ele havia construído aí, se eu não me engano, da madeira de oliveira, acho que era isso. E ele, com uma só, tá? Ele pegou de uma única vez, deu um golpe no animal e o animal morreu. Olha que a força com que ele fez isso, ao ponto de levar esse bichinho, né, de 2 cabeças a ser morto na hora. O dono ali, aliás, o pastor daquele rebanho, quando viu, fez o quê? Ele pegou uma pedra enorme para lançar sobre Hércules. Ao que Hércules, observando a cena, o que ele fez? Pegou da sua aljava uma flecha envenenada, que você já aprendeu aqui como foi que ele conseguiu essas flechas envenenadas. Lançou uma única flechada e o pastor também, ao ser ferido, a pedra que carregava sobre a cabeça, ele foi ferido, então soltou a pedra. A própria pedra caiu sobre a cabeça daquele homem e o matou. Olha só a simbologia. Depois nós vamos falar o que essa história tem de símbolo para você, estudante, aprender. E é claro que dentro dessa narrativa, isso deve ter causado tumulto, barulho, dispersão do gado. O dono veio o quê? Veio ver o que estava acontecendo. Quem era o dono? Um gigante de 3 cabeças. E diz a história que esse gigante, ele, 3 cabeças, 6 braços, o que ele fez? 3 escudos, 3 lanças. Ele se armou de indumentárias para guerrear contra Hércules. E Hércules, quando observou aquele ser, né, tão distinto, vindo na direção dele, claro que ele pensou, no corpo a corpo, eu não vou conseguir vencer esse indivíduo. Mais uma vez, o que ele fez? Ele valeu-se, pegou a sua flecha e lançou naquele gigante. E a história conta que a flecha varou o gigante nos 3 troncos que ele tinha. Então, olha só, uma única flechada foi tão forte que perfurou os 3 dorsos, né? Vamos assim dizer, os 3 corpos ali daquele gigante, vindo a morrer. E depois disso, o que Hércules fez? Pegou, então, o gado vermelho, colocou na barquinha e voltou novamente, fez uma trajetória de volta para Micenas, onde estava o rei Euristeu, e que ele precisava, então, entregar esses animais. É claro que nessa trajetória, ele enfrentou diferentes perigos. Gente, pensa você, ter que dominar animais, gados, que estão acostumados a ficar em terra, firme, agora dentro de uma barca. Pensa na situação. E claro, Hércules não era pastor. Ele teve que aprender estratégias para manter aquele gado ali dentro daquela barquinha até chegar à terra firme. E tem, conta uma parte da história que, já que ele ia encontrando diferentes adversários, muitos queriam roubar aqueles gados, porque eles não faziam isso devido a quê? Devido ao medo que tinham do gigante, certo? Eles não iam atrás.
Agora que o gigante já havia, né, sido eliminado, e quando viam os gados, eles queriam se apossar deles. E em alguns momentos, diz a narrativa mais aí completa, que houve quem conseguisse capturar um, outro conseguiu capturar dois, mas em todos os momentos Hércules ele ia em busca desses animais. E é claro que ele encontrou ajuda de determinados reinados por onde ele passava, o rei deixava ele deixar os animais ali, só que quando ele voltava o próprio rei queria ficar com os animais, uma confusão assim que eu não vou aí colocar todos os detalhes, mas o fato é que não foi uma tarefa fácil. E eu só quero trazer uma narrativa dessa façanha dele aí. Teve um lugar que ele chegou que tinha um gigante chamado Anteu. Olha só, acho que é isso mesmo. Deixa eu conferir aqui. O gigante Anteu. Esse gigante diz o seguinte, que ele nunca era derrotado por ninguém. Ele nunca havia sido derrotado. E por isso, devido a isso, ele sempre chamava as pessoas para a briga, né? Porque ele sabia que ele sempre iria vencer. E é claro, quando Hércules passou pelo seu território, ele o chamou para a briga. E Hércules, na luta, no corpo a corpo, ele percebia que a todo momento que ele derrubava aquele gigante ao chão, ele voltava mais forte. E é claro, Hércules descobriu o calcanhar de Aquiles do gigante, descobriu qual era o ponto fraco. E sabe qual era o ponto fraco desse gigante? Ele era filho da deusa Gaia, que é tida aí na mitologia como a deusa da terra. Então, toda vez que ele tocava no solo, ele se levantava mais forte. E Hércules, na sua perspicácia, na sua sabedoria, inteligência, ele descobriu isso. Aí o que ele fez? Ele conseguiu agarrar aquele gigante numa posição que o suspendeu no ar. E quando ele ficou ali suspenso, ele foi perdendo a força. Com os pés no ar, já não tinha mais a força da terra. Esse gigante, então, acabou sendo morto por Hércules. Ele veio à morte, então foi derrotado porque ele não conseguia mais colocar os seus pés aí na terra. E quando eu estava lendo essa história, eu fiquei pensando, uau, gente, que lição interessante nós podemos tirar dessa história. Eu vou aqui abrir um parênteses, né, para te chamar a atenção sobre isso. Você já viu aquela expressão que as pessoas dizem assim, olha, fulano, você tem que manter os pés no chão? Já ouviu isso? Provavelmente sim, ó, cuidado. Então, toda vez que alguém diz para você manter os pés no chão, qual é o significado disso? E se fosse literal, você está flutuando, você está com os pés onde, né? Mas é claro que isso é numa linguagem metafórica. Então, numa linguagem metafórica, o que seria, então, manter os pés no chão? Então, claro que você, dentro dos seus contextos, você pode aí pensar o quê? Ah, a gente precisa ser racional, a gente precisa ser racional, cuidado, não fique com a cabeça nas nuvens, não queira ser o que você não é assim? Então, há várias ideias que a gente pode tirar dessa expressão, não tirar os pés do chão. E uma coisa interessante que chama a atenção é que muitas pessoas, às vezes, elas se inflam de um jeito, né? A soberba, a vaidade, então a arrogância faz essa pessoa se sentir o quê? Mais elevada do que a outra, se sentir maior do que a outra. Mas é preciso ter cuidado, manter os pés no chão, porque pode acontecer de uma hora essa bola aí, ó, murchar e você cair na real e ver que você estava vivendo de aparências, vivendo em uma situação que não era verdadeira. Então, cuidado, é bom manter aí os pés no chão. Então, eu aproveitei então esse gancho aqui pra gente fazer essa análise. Então, ele já matou o gigante, eu estou na parte agora que ele está retornando para a sua cidade para entregar esse rebanho ao rei Euristeu. Acontece que, é claro, ele consegue chegar lá, mas devido a tantos contratempos na estrada, alguns se perderam. Então a história diz que ele acabou perdendo sim alguns gados pela estrada, mas ele conseguiu levar a maioria e entregar ao rei Euristeu. Tá, ele cumpriu então a sua tarefa. Então vamos agora para a parte em que nós fazemos aquela associação. Traçamos um paralelo dessa história com a sua trajetória de estudante. Sandra, o que a gente pode aprender com essa história?
Tá, tirando a parte do gigante que eu já fiz a análise, então o que pode ter aí dessa história que você pode me dar alguma lição? Se eu pegar uma análise, vamos começar de algo bem superficial. Vamos trabalhar aqui com aquelas metáforas mais superficiais. Então, se eu fizer uma análise superficial para você. Então, gado indica posse, não é? Tinha um rebanho, tinha um dono, um possuidor. Nós temos ali um gigante, que nós falamos assim, olha, um problema enorme, parecia um gigante. Nós fazemos essas associações, né? Olha, eu estava com um problema tão grande que para mim tornou-se um gigante. Tá, e nesse caso esse gigante tinha 3 cabeças. Isso significa o quê? Pode significar um problema além do que você imaginava, algo assim realmente surreal. Tá, Sandra, mas aí 3 cabeças, 3 formas de pensar, não é assim? É uma única pessoa, mas com 3 cabeças, ou pode ser que você, como o pastor que está aí nesse contexto, como o único que tinha uma única cabeça, você estudante, o único aí de uma única cabeça, sendo cercado por quem? Por pessoas que têm pensamentos muito diferentes que você, ou a dualidade aí, nós temos o cão, não era? Acho que eu não falei o nome dele, era Hortus, acho que é isso mesmo. Esse cão de 4 cabeças, e você nesse meio, estudante, então podendo ser as dualidades que estão ao seu redor, e você tentando manter ali centrado, tentando manter-se racional nesse ambiente, nesse contexto. Isso numa linguagem, numa análise bem superficial. Mas se formos analisar dentro da nossa cultura, realmente, assim, Sandra, dentro da nossa cultura, ou até mesmo da cultura oriental, ocidental, o que esses elementos podem representar? Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês uma análise, como eu sempre falo, gente. Isso aqui é muito subjetivo, tá? É a analogia que a professora Sandra Celino está trazendo para você. Você pode encontrar essa história fazendo um outro paralelo, porque ela cabe sim. Inclusive eu vi uma análise de uma pessoa do curso de administração, em que ela fez o paralelo dos 12 trabalhos de Hércules com os 12 trabalhos de um administrador. Então achei muito bacana também. Então isso aqui vai depender então do contexto em que você queira inserir. Então no contexto estudantil, eu inseri esse episódio de que maneira, tá? De que análise, tá? Como que nós podemos então aí trabalhar? Eu quero te chamar a atenção o seguinte. Vamos começar aí pelo gado, né? Pelo boi. Eu acho que você deve ter acompanhado no início desse ano o Instagram. Ele começou a colocar algumas figurinhas do boi, aí muitas pessoas ficaram perdidas. O que significa isso? O que é isso? Aí o ano do boi chinês, né? O ano chinês. E aí muitas pessoas foram procurar ou pesquisar, muitos não entendiam, outros começaram a usar aquelas figurinhas lá nos stories. Para quê? Para ter o seu conteúdo impulsionado de maneira orgânica, muitos sem saber o porquê. E é claro que eu, na época, quando estava aí no auge, eu também fiz algumas postagens colocando lá as figurinhas, mas eu fui buscar, eu fui ler, sabe? Porque eu também não estava, eu sabia que havia essa questão dos anos chineses e tal, o ciclo que eles trabalham, diferente dos outros, e eu fui trazer então para o povo chinês, então o que significa o boi? O boi no ano do boi para eles, qual a simbologia? Talvez você que esteja aqui acompanhando, tá, até saiba, mas eu quero trazer aqui alguns que vão ver essa live depois, talvez não saibam. Então, olha só, na tradição chinesa, eu até anotei para não falar errado, tá? Então, a cada 12 anos, o que acontece? Na astrologia, né, no zodíaco deles lá, então a cada 12 anos há um novo ciclo, e que é representado por 12 animais. Tem cobra, tem serpente, tem dragão, tem cachorro, e o boi também está lá. E o que representa, então, na tradição deles, o que o boi representa, o ano do boi? Representa força, porque é um animal que tem muita força, trabalho e trabalho árduo, tá? Então é um ano em que se trabalha, é um período em que há muito trabalho e também é um ano de muita superação. Olha que bacana. Então é um ano em que você vai exercitar força, que vai ter muito trabalho, mas em que você vai se superar.
Olha que bacana essa analogia que eles fazem. E é claro que também eles têm, como eu falei, eles têm aí o ano do cachorro, eles não chamam cão, como tá na história, no mito, mas é o ano do cachorro, que representa as pessoas que nascem nesse ano do cão, do cachorro, eles são pessoas mais leais, mais amigáveis, mais inteligentes. Então há toda uma explicação dentro da cultura deles para ter essa referência a esses animais. E é claro que em outras culturas, esses animais têm uma outra representatividade. E eu fui buscar, e na Bíblia fala de cão. Se você é cristão, você já deve ter ouvido falar em alguns momentos nos trechos bíblicos. Se você já leu a Bíblia toda alguma vez, você pode já ter observado que em alguns momentos, quando se refere a cão na Bíblia, é num sentido... não um sentido bom. Por quê? Porque para os hebreus, o cão é um animal imundo, um animal impuro. E havia nações que eles, quando se referiam a essas nações, se referiam como cães. Olha que coisa, fica forte, né? Fica pesado a gente falar, nossa, referindo a pessoas como cães. E na tradição, então, na cultura hebreia, o cão é um animal impuro. E isso a gente encontra lá na Bíblia. E por quê? Porque, segundo consta, eles eram animais que se alimentavam de quê? De carne podre, de carniça, vamos usar assim essa expressão. E ficavam de um lugar para o outro, faziam muita bagunça na rua, tá? Então ainda não era domesticado, então tinha essa questão. E toda vez que a Bíblia se refere a cães, não é de uma forma muito legal, é humilhante. Alguém ser chamado de cão é algo humilhante. E tem até um trecho, ficarão de fora os cães, os idólatras, os feiticeiros. Então assim, de uma forma muito forte, tem isso lá escrito na Bíblia. E para o povo hebreu, então, tinha essa conotação. Já para o egípcio, olha que coisa, né? Como que é tudo uma questão de ponto de vista. Já para o egípcio, o cão, ele era sagrado. E a questão era tão assim forte, quando o dono morria e o animal também morria, o animal era mumificado e colocado junto com o dono. Porque na tradição deles, esse animal era sinônimo de quê? De proteção, de fidelidade, de espantar maus fluidos. Então, o cão era tido como um ser que trazia bons presságios. Então, olha a diferença de uma cultura para outra. E aí quando eu estava estudando, né, fiquei pensando, hoje, semanticamente, quando alguém chama alguém, seu cachorro, ou seja, eu não gosto de falar que eu nunca chamei alguém assim, mas pra explicar pra você, eu acho muito forte chamar alguém, nossa, seu cachorro. Quando você chama alguém de cachorro, na sua concepção, o que essa pessoa fez? Por que você está chamando-a assim? Que cachorrada, vamos usar aí esse adjetivo aí, substantivo, melhor dizendo, que surgiu aí de cachorro, cachorrada. O que significa? Geralmente quando se fala que é uma cachorrada, dá a ideia de mau caráter, não é assim? Dá a ideia de a pessoa um canalha, fez uma coisa muito errada. Agora, chamar alguém de gato não tem essa mesma conotação. Quando você fala, nossa, fulano é um gato. Olha que interessante, como que é essa questão da semântica na língua, né? Então, só que o gato, ele é tido como traiçoeiro. O gato, ele é tido como... Agora, quando a gente usa o adjetivo gatuno, significa o quê? Que roubou. Fulano é um gatuno. Ele rouba às escondidas. Mas chamar alguém de gato não é errado. É até um elogio, não é assim que a gente usa? Nossa, fulano é um gato, quer dizer, é muito bonito. Agora, chamar de cachorro já é de uma forma pejorativa. E se eu não me engano, se tiver alguém aí do direito, pode me corrigir. Eu acho que é tido como injúria chamar alguém de cachorro. Você pode ser até penalizado por isso aí diante da lei. Porque a conotação, pelo menos aqui, para nós brasileiros, isso não é muito legal. Tá? Então, se você tiver alguma outra tradução ou história, pode compartilhar aqui nos comentários que eu vou ler depois, tá? Então, é importante a gente verificar essa questão da semântica, tá? Na hora de produzir, e essa questão dos animais. Uma vez, eu fiz um trabalho na faculdade, que nós trabalhamos a linguagem masculina e a linguagem feminina. Por quê? Chamar um homem de garanhão tem uma conotação boa. Mas se chamar uma mulher de égua, a conotação é ruim. Porque se chamar um homem de galo tem uma conotação. E chamar a mulher de galinha, a conotação é outra.
Então, foi um trabalho assim bem bacana que eu fiz com umas colegas. Foi muito legal a gente estudar isso que a língua traz, né? Esses mecanismos, essa semântica que as palavras vão mudando aí de acordo com o contexto. Então, estamos falando da trajetória de Hércules e traçando um paralelo com a história, com a trajetória do estudante. E eu estou aqui no ponto em que eu estou trabalhando o que essa história representa, que ele precisou capturar um rebanho de um gigante que tinha um cão de 2 cabeças, que tinha um pastor que ajudava a proteger, mas ele precisou vencer todos esses 3 obstáculos e depois ainda ter de domesticar esse gado, sem ele ser pastor, sem ter essa habilidade, trazer pelo mar, depois por terra firme, enfrentar diferentes adversidades até chegar ao seu destino. E eu estou então traçando o paralelo com o estudante em sua trajetória que encontra-se N dificuldades. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, você percebeu, para quem está aqui desde o começo, né? Que quando ele vai matar o pastor, que eu trouxe aqui como aquela ideia também de aquele único que tinha uma cabeça naquele cenário, tá? Mas ele veio para o Hércules o quê? Com pedra na mão. Quando fala que alguém fica jogando pedrada para você, então você pode entender pedradas como o quê? Como críticas, não é assim? Ficar te menosprezando, querendo te tirar do seu foco. Mas nessa história, o pastor acabou sendo morto pela própria pedra que ele havia pegado para lançar no Hércules, tá? Então, muitas vezes, tá, as pessoas que intentam o mal contra nós, elas acabam bebendo do próprio veneno, vamos assim dizer, não é? Elas acabam sofrendo as consequências dessas atitudes. Então, às vezes, aquelas pessoas que querem te demover, você estudante, tá, da sua trajetória, falar, olha, esse curso não é para você, você não vai aprender esse conteúdo, você não é bom nisso. Então, talvez as pessoas que ficam aí jogando pedra contra você, são aquelas pessoas que depois irão se arrepender, tá? Porque são pessoas frustradas, o fato de elas não conseguirem resultado, elas também acabam querendo fazer com que você não consiga resultados, tá? E nós temos nessa história também um gigante com 3 cabeças, um único ser, mas com 3 pensamentos diferentes, com 3 ações diferentes. Um ser que era tido como mal, o nome dele significa o quê? Ressoar. Pela tradição, tá? O nome Gerião significa ressoar. Um ser com 3 cabeças. E Hércules precisou lutar contra esse, mas nós vimos que ele venceu com uma única flecha. Uma única flecha. Um ser que falava, que ressoava, e a voz desse ser, ela era tão forte. Dizem que as pessoas ouviam ao longe os urros, os uivados desse gigante, e ele gostava, olha só, ele fazia isso e se sentia feliz. Em noites de trovoadas, quando havia tempestades, ele subia numa montanha e ficava gritando para que o som da voz dele fosse mais alto do que o trovejar. E as pessoas tinham medo, e diz que ele ria, dava gargalhada. Você pode até imaginar a cena. Que cena horrível. Para quem tem medo de trovoada, né? Imagina. Ficar chuva, raios, trovões e aquele ser ali com 3 cabeças uivando. Então, o que isso pode representar você, estudante, sozinho, para lutar contra um ser, contra uma situação que se desponta para você como algo surreal? Imaginar um ser com 2 pernas, porém com 3 troncos. É um ser surreal. Quantas vezes as situações que você está enfrentando nessa sua trajetória, para você parece coisa de outro mundo. E você fala, gente, eu não vou conseguir. Esse conteúdo, vamos falar conteúdo. Esse conteúdo está muito difícil. Eu não vou conseguir. Mas acontece que o Hércules, como ele sabia a intenção dele, ele estava sendo movido por um porquê. E eu comentei isso com vocês na semana passada. Então, se você sabe o seu porquê, se você sabe o seu propósito, isso te mantém no foco. Isso vai te manter no seu caminho, na sua trajetória de estudante, que não é fácil. Nós sabemos que não é fácil, mas você vai se manter.
porque você está convicto daquilo que você quer. E Hércules, embora esses seres amedrontadores, não é um cão de duas cabeças, um gigante com três cabeças, mas ele sabia que ele precisava inventar. E o que ele precisava para vencer esses seres estava onde? Nele mesmo. Algumas vezes ele levava ajudantes. Nessa história agora ele não levou ninguém. Ele foi sozinho para vencer 3 inimigos. Mas ele tirou as estratégias de onde? De dentro de si. Ele teve agilidade, ele teve rapidez. Para quê? Para saber qual seria o melhor método para acabar com cada um deles. E o que eu achei muito interessante, gente, nessa história, porque a narrativa que eu estava lendo, todos os 3, ele precisou fazer uma única ação. Uma única paulada na cabeça do cão o matou. Uma única flechada no pastor o matou. Uma única flechada derrubou o gigante e o matou. Então, quantas vezes o que você precisa fazer, basta o quê? Uma única atitude para fazer com que essa situação que parece para você intransponível, ela venha abaixo e você prossiga no seu caminho. E você cumpra essa trajetória, esse plano que você traçou de aprovação, porque você tem de ter o seu plano, o seu projeto. E eu quero trazer para você, já caminhando, né, para nossa conclusão aí de live, eu quero trazer uma fala aqui do Leandro Aguiari. Eu considero também um dos mentores que eu estou seguindo aqui no Instagram. E ele tem uma fala que ele diz o seguinte, olha, para você, falando para quem trabalha, né, para quem está igual a mim, aqui transmitindo conteúdos na internet, fala assim, o porquê não se copia, se vive. Então, eu, Sandra, professora de língua portuguesa, eu tenho de ter muito definido qual é o meu porquê e como é o meu jeito de trabalhar. Os meus colegas podem estar aqui na rede fazendo dancinha, fazendo brincadeiras, se pintando, mas Sandra não tem essa postura. Sandra não consegue ser engraçada como alguns colegas que estão aqui na internet. Então, eu preciso entender o meu estilo, eu preciso entender o meu porquê e viver isso. Aqueles que estiverem de acordo com a minha postura, de acordo com a minha fala, se concordarem comigo, ficarão. Os que não concordarem, sairão. E eu preciso ter consciência disso. Então, quando eu sei o meu porquê, quando eu me conheço, fica fácil lidar, às vezes, com uma rejeição. Fazer uma live para uma pessoa, fazer uma live para 3 pessoas, ou ter um vídeo só com 30 visualizações, ou com 50, ou com 1000. Então, eu preciso saber o meu porquê e saber que o que eu estou fazendo aqui, se eu conseguir ajudar a 1 ou 2 pessoas, eu tenho de me dar por satisfeito, porque é isso que me fez estar aqui na internet. Colocar o meu conhecimento à disposição daqueles que não têm condições de estar pagando um cursinho caro de redação. Então, é isso que tem de me mover. Não é querer copiar o outro, fazer igual o outro. Então, eu tenho de ser a professora Sandra Celino, certo? Então, você, estudante, vamos trazer agora para a questão da redação. Muitos estudantes se preocupam e dizem até que não sabem, não gostam de escrever, não sabem escrever. E o que eles fazem? Eles querem pegar textos prontos. Querem copiar o que o outro está fazendo. Querem decorar uma redação que tirou nota 1000 no Enem anterior. Isso é falta de autoria. E você precisa entender que lá na correção, a falta de autoralidade faz com que a sua nota caia. Os alunos eles chegam para mim e falam, olha, professora, eu decorei a redação sobre um tema, chegou lá, não era, eu fiquei nervoso, fiquei ansioso, comecei a tremer, esqueci tudo e não saiu nada. Então, quando você quer seguir os passos do outro, fazer igual o outro está fazendo, isso vai te deixar inseguro. Então, eu quero trazer para você nessa aula de hoje, então, o fato do Hércules ter conseguido vencer esses 3 seres, esses 3 inimigos. Então, ele venceu porque ele usou as armas que ele tinha.
Ele não pegou a arma de ninguém. Eram estratégias dele. E você que está aqui acompanhando, com certeza você conhece muitos perfis de alunos que estão aqui compartilhando. Olha, eu venci, eu fui aprovado fazendo isso. Nada impede que você ouça, observe o que o outro fez. Mas fazer igual, a estratégia foi dele. Você precisa se conhecer. Você precisa saber como você aprende. Eu já falei isso aqui numa live. Você tem que saber qual é o seu jeito de aprender. Qual é a melhor metodologia para você. Quando você se conhece, sabe qual é a melhor metodologia para você, você tem segurança, você acaba conseguindo chegar ao seu destino. E para fazer uma redação que aprova, ser autoral é de extrema, tá? É fundamental, é muito fundamental, é de extrema importância. Você precisa ter o seu estilo, você precisa saber como que é a estrutura do gênero, você precisa ter confiança ao ponto de chegar lá e falar, olha, qualquer tema que vier, eu vou mandar bem, não é assim que os meninos falam? Eu vou mandar bem na redação, porque eu sei o que eu preciso fazer. Então, quando você sabe o que você precisa fazer, fica mais fácil, tá? Fica mais fácil. Então, eu quero já caminhar aí para o final da nossa live, comentando com você uma frase e também depois colocando aquelas dicas de ouro que eu sempre tenho falado aqui, as dicas de ouro para você. Uma frase que eu anotei de uma dançarina e coreógrafa, tá? A Martha Graham. Ela fala o seguinte, ó: existe uma vitalidade, uma força de vida, uma energia, um despertar que é traduzido em ação através de você. E porque só existe um de você em todos os tempos, essa expressão é única. Então, o jeito de você se posicionar, o jeito de você iniciar o seu texto, as palavras escolhidas por você são únicas. Então, se você vai de decoreba, se você vai de coringas, né? Frases prontas, isso vai tirar de você a expressividade, porque o corretor, ele consegue, sim, nós conseguimos perceber aquele texto que é fruto de uma redação pronta. Nós conseguimos perceber aquele texto que não é autoral. Nós conseguimos, logo de cara, a gente pega o texto e fala, isso aqui é forma de cursinho, é uma fórmula de cursinho, uma fórmula pronta. E hoje, mais do que nunca, o que nós corretores queremos é que você prime pela autoralidade, que você prime pela informatividade. Tá bom, Sandra? Muito bom a sua fala, tal, mas e aí? Como fazer isso? Como chegar a ser autoral? Eu já falei aqui no decorrer da minha fala, do meu discurso, né? Vamos evitar aí a repetição. Então, eu já discursei aqui pra você. Ser autoral é você saber como funciona, tá? Isso aqui. Saber qual é a estratégia que funciona pra você. Uma estratégia pode funcionar para o outro, mas pra você não. Então, nada impede que você olhe o que o outro fez, não para copiar, mas para extrair ensinamentos. Eu falo que a gente modela, né? Nós modelamos o que o outro faz, não copiamos. O porquê não se copia, se vive. Então, você sabe o porquê de você estar querendo ser aprovado no curso que você está. Tá bom? Então, o que o outro fez foi estratégia dele. Qual é a sua estratégia? O que você está fazendo? E uma coisa fundamental para você ter autoralidade é você saber como a língua funciona, meu querido, minha querida. Como que funciona o seu idioma? Quais são as palavras, quais são os mecanismos que você tem para colocar numa frase, para dar progressão à sua ideia? Para marcar para o corretor que ali você está se opondo, que ali você está explicando, que ali você está defendendo algo. Então, são mecanismos que estão na língua. Então, quando você conhece a sua língua, conhece os mecanismos que há nessa língua, se você sabe o que é intertextualidade, você usa isso a seu favor. Então, há uma inversão de frase, um verbo diferente, um adjetivo colocado no lugar certo. Isso é uma marca que nós conseguimos perceber que isso é autoral, que não é cópia.
tá? Então você precisa entender o funcionamento da língua, você precisa se apropriar da intertextualidade, você precisa saber o que é parafrasear, para que você consiga desenvolver um texto autoral. Claro, precisa ler? Com certeza. Inclusive amanhã, tá? Para quem tá acompanhando, amanhã eu farei uma live pelo perfil Mãe de Vestibulando. Vamos falar por que leitura e interpretação, por que isso é importante. Escrita, leitura e interpretação, por que isso é fundamental para a aprovação de um estudante. Tá? Se você puder, acompanhe amanhã, se eu não me engano, às 19 horas, tá? Estarei aqui no canal da professora Silvia. Então isso é fundamental, você tem que saber se apropriar dos recursos que a língua te oferece, não fazendo o que o outro está fazendo, mas identificando o seu jeito de produzir. E é por isso que dentro do curso que eu trabalho, eu chamo até de protocolo celino. Eu não tenho muitos alunos, vou ser sincera, eu não pego muitos alunos, porque eu quero dar um atendimento individualizado aos meus alunos. Tá? Porque eu quero entender como ele pensa, como ele funciona, sob pressão, sem pressão, dentro de uma hora de 40 minutos, dependendo do tema. Eu preciso saber como que esse aluno se desenvolve. Para a partir disso eu fazer o quê? Traçar a trajetória dele, ajudá-lo, né? Olha, fica melhor para você aqui, você tem de fazer dessa forma. O seu estilo é esse. Então, nós conseguimos perceber, por exemplo, as pinturas de Picasso. Ele é cubista, né? A gente consegue perceber pelos traços. As esculturas de Michelangelo têm traços característicos. Para quem é cristão, os textos do apóstolo Paulo, a gente consegue perceber pela forma como ele estrutura o discurso. E você é capaz de ser autoral com algo que é peculiar, com algo que é seu. E tendo um mentor, então é isso que eu faço com os meus mentorados, é te ajudar a identificar o seu perfil, o seu estilo, para você ter certeza de como que desenvolve a sua produção e com segurança. Tá aí com segurança para a prova, pode vir o tema que for, que eu já sei como que eu produzo, eu já sei como que eu trabalho, como que é o meu pensamento, qual a estrutura que melhor se encaixou para mim, e você vai com segurança, isso vai te fazer tirar uma nota excelente. Eu considero nota excelente aquela que te auxilia na sua aprovação. Tem aluno que nota excelente é 800, tem outros que a excelência vem no 900, outros 940, 960, tá? Então vai depender do peso da redação para o curso que você está querendo, tá? Mas uma coisa é certa, a autoralidade é o que vai te destacar, tanto na sua produção escrita, tanto na sua oralidade, quando você estiver na faculdade, quando você estiver no mercado de trabalho. Então, ser autoral. Isso é fundamental neste mundo que a gente vive de tantas cópias, né? De tantas máscaras, de tantas falsidades, de tantas cópias. Você ser autoral, você vai se destacar em qualquer lugar que você for no mercado de trabalho. E assim como Hércules, tá? Para finalizar, assim como Hércules, que ele não era pastor, ele teve que levar um rebanho por mar e por terra, perdeu alguns. Você tem que saber que a sua trajetória não vai ser fácil. Em alguns momentos você vai ter que perder pessoas, perder objetos. Nossa, Sandra, que fala ruim, perder pessoas. Sim, você tem que ter cuidado com quem você anda. Não tem aquele ditado? Diga-me com quem andas, que eu vou dizer quem tu és. Então você não pode andar com pessoas que estão com propósitos, com os objetivos muito diferentes do seu. Você não pode andar com esse tipo de pessoa. Você tem que estar com pessoas que vão te ajudar a chegar ao seu propósito, à sua trajetória de estudante. Então conviva com pessoas que tenham metas, objetivos semelhantes ao seu. E tenha persistência, tá? E paciência. Porque Hércules, ele foi muito paciente. Embora o temperamento dele era sempre agressivo, de lutar, de matar. Mas ele conseguiu desenvolver isso e completar a tarefa, que era de entregar o gado ao rei Euristeu. E você, trabalhando a sua paciência, convivendo com as pessoas corretas, você conhecendo como funciona, como você aprende, tá? Como que é, quais os mecanismos que a língua te oferece para você estruturar o seu texto, colocar o seu pensamento no papel. Eu sei, gente, que não é fácil, tá? Eu falo por experiência, não é fácil por ouvir os meus alunos falarem. E esses dias eu estava observando, eu estava numa live com uma pessoa que tinha quase 2.000 pessoas assistindo, tá? Uma pessoa muito bacana. E ele falou o seguinte, se você está comigo, tá? Vai lá no último post que eu fiz e comente alguma coisa que você aprendeu, tal. Aí eu fui, claro, lá no último post dessa pessoa,
não na hora, mas depois que eu acabei não assistindo a live toda, mas depois eu voltei e eu vi das 2.000 pessoas que estavam assistindo, somente 300 comentários e quase 3.000 curtidas. Então é muito mais fácil você curtir do que você parar e estruturar o seu pensamento e colocar uma frase. As pessoas têm medo porque a escrita te expõe, não é assim? A escrita te expõe. Muitas pessoas têm medo, têm vergonha de escrever. Por quê? Porque não dominam o seu próprio idioma. Quando você domina seu próprio idioma, você chega lá, pensamento organizado. Ah, a live pra mim foi isso, eu aprendi isso e aquilo. Deixa sua mensagem e pronto, tá? Então, mas as pessoas, infelizmente, ainda têm medo de se expor, têm medo de escrever. É mais fácil curtir, né, um post do que deixar ali uma mensagem, que talvez a sua mensagem vai ajudar outras pessoas que estão passando por ali. Eu já cansei de deixar mensagem em alguns feeds por aí, que depois alguém vai, escreve, responde aquilo que eu falei, ou me chama no direct, tá? Já aconteceu isso, pessoas me chamam, olha, você escreveu aquilo lá, olha, eu gostei do que você escreveu, olha, eu também penso assim. Então, olha que bacana, você interagindo, fazendo a diferença na vida de outras pessoas, pela sua escrita, tá? Então você precisa perder esse medo, se é que você o tem, tá? Para poder expressar aquilo que você pensa, para você registrar, fazer história, ser autoral e para você, estudante, conseguir a redação que é a prova. E é claro, a redação que é a prova é aquela que vai te auxiliar não só na aprovação de um curso, mas aquela que vai te auxiliar por toda a sua vida, porque você, em qualquer ambiente que você estiver, a sua escrita fará a diferença, a sua pronúncia fará a diferença, porque você se conhece, você sabe quem você é, para que você veio, tá? Então você não vai ter medo ou vergonha alguma de ser quem você realmente é e fazer aquilo que você nasceu para fazer. Então um grande abraço e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.